Sim, com certeza. E na hora de fazer a avaliação do paciente, como que funciona esse processo, assim, pra quem nunca passou por uma fono? A avaliação, o paciente vai chegar ou a gente vai fazer online, porque hoje em dia tudo é online, né? Ele vai contar um pouco da história dele, se ele tem cansaço vocal, se ele fica com dor de garganta bastante tempo, se tem medo de falar em público, se tem palavras específicas ou sílabas mais complexas que ele realmente tem mais dificuldade de falar. E depois que eu entendo toda essa parte da história, a gente parte para avaliação prática. Vocês já fizeram, vocês sabem. Já. Sim. E a gente tem que fazer a questão da respiração, então prolonga a vogal A até acabar o seu ar. Depois prolonga o S até acabar o ar, o Z até acabar o ar. Peço para o paciente ficar falando algumas palavras para mim, algumas frases para mim. Isso tudo para identificar se tem algo ali que tem como melhorar ou se tem alguma disfunção ali de alguma musculatura, paciente que tem a voz mais aguda, que vai com a voz mais grave. Então, tudo isso dá para realmente a gente identificar em avaliação. Também gravo o vídeo de antes, porque o paciente vai fazendo sessão, ele vai esquecendo como que ele estava. Então, é importante ter um vídeo para ir comparando, ele ver a evolução dele durante as sessões. Mas sempre tem essa parte. Avalio respiração, avalio trato vocal, como é que fica a laringe dessa pessoa, o gogó, né, dos homens. A boca, como que é essa movimentação do lábio, para a dicção é muito importante. A língua, se a língua é fortalecida, se ela não é. Como que a pessoa vai falar bem se a língua dela é mole, se ela não mexe tanto a boca, como que vai ficar a dicção. Então, tem toda essa parte na avaliação também. E na questão da pessoa que não consegue falar em público, tem vergonha, como que resolve isso? Depende de muitos fatores. Tem o fator psicológico, né? Então, a gente tem que tratar raiz e função. A fono vai cuidar da função. A raiz Aí, não, já não é com você mais. a gente faz esse trabalho multidisciplinar, por isso que é tão importante. Mas tem que trabalhar, porque tem pessoas que realmente têm medo ou insegurança ao falar em público só por conta da função. Sara, eu falo assim, eu tenho ceceio, o sapo saiu do sapato. Ou, ai, a minha voz é na garganta, eu acho que as pessoas não vão prestar atenção em mim. Ou a minha voz é muito aguda, muito de criança, como que eu vou falar? Não vou passar credibilidade. Então, quando se dá a função, a gente vai resolver e essa questão sempre vai melhorar. Mas é muito raro alguém falar, eu não tenho mais nenhum tipo de medo de falar em público, ou não tenho mais nervosismo a falar em público, porque a partir do momento que você não sente nada, se tornou cômodo, normal, aí você tem que se preocupar. É. O que não pode acontecer é deixar o medo te dominar, né? Aí já fica ofegante, aí não consigo falar, a voz fica trêmula. Mas precisa Acho que é um avançar. ponto importante que é real mesmo. Então, perder o medo 100% acho que é difícil de acontecer mesmo. O Dificilmente friozinho mesmo, na barriga ali, né? Sim. Vai ter. Até hoje, por exemplo, antes de fazer uma gravação, alguma coisa, você fica um pouco diferente, assim. Você. Acho que não é medo a palavra, né? Mas você tem um sentimento um pouco. Um desconforto. Um desconforto, que acaba sendo normal, mas o que você não pode é deixar de fazer por conta desse desconforto, né? Exatamente. E outro ponto que você comentou que eu acho que é bastante importante é que muitas pessoas têm uma insegurança por conta de alguma coisa na fala dela. E a partir do momento que isso é corrigido, essa insegurança pode ir embora também, né? Então aí não é nenhuma questão psicológica, e sim que ela não estava confortável da forma que ela falava antes, agora ela melhorou e por conta disso ela consegue desenrolar melhor, né? Exatamente. Mas tem a questão do julgamento. Que o outro vai achar de mim se eu falo com a língua entre os dentes? Que o outro vai achar de mim se eu tenho uma voz mais aguda? E também tem o que ela escutou durante a vida inteira. Então, se ela escutou a vida inteira que a voz dela era infantil, ela ainda vai achar que a voz é. Ainda que não seja, entendeu? Então, por isso que são questões, são fatores que a gente trabalha em sessão. Trabalha para a sua voz te incomoda, então a gente vai trabalhar até que você goste da voz que você escuta, porque é diferente, né? A voz que a gente escuta do áudio é diferente da voz que a gente escuta falando. Então, tem que trabalhar, tem que evoluir, não tem como você passar a vida inteira sem gostar da sua voz, tem que gostar dela. Então praticamente tudo dá pra mudar. Se o cara tem uma voz fina, ele consegue fazer exercícios pra engrossar essa voz, então, Dá depois de para um melhorar, tempo. desde que esteja dentro da extensão vocal dele. Se a sua fosse aqui e a do Matheus aqui, o mais grave dele seria um médio seu, por exemplo. Então, eu sempre sou muito realista também. A gente vai alcançar o mais grave que você pode alcançar. Porque às vezes o paciente vem, eu vi um antes e depois, eu quero essa voz.
Aí você tem que explicar pra pessoa, olha, é fisiológico, a sua prega vocal é diferente da dele e tudo mais. Você tem que Aham. ficar... Então dá pra melhorar, mas às vezes, tipo, o cara tem uma voz muito fina, não vai ficar muito grossa do nada assim, porque Não vai ficar igual o Batman, Aham, entendeu? porque senão vai ficar desconfortável pro cara falar e ele não vai conseguir manter isso por muito tempo, então... Sim, aí vai cansar, porque por incrível que pareça, o grave cansa bastante. As pessoas acham que só o agudo, né? Só falar lá no fino que cansa. Não, o grave cansa também. Dá um incômodo na garganta, às vezes dá vontade de tossir. Enfim, então é importante a gente encaixar uma voz que seja saudável. E não uma voz que seja grave só porque é mais bonita, só porque passa mais credibilidade. Não. Uhum. O que adianta? Daqui 3 anos você vai ficar rouco. Aí não vai ter aí- mais voz pra trabalhar. Aí não tem condição nenhuma mais.